Isso é extremamente importante. O índice de contaminações pelo coronavírus entre a população mais jovem tem crescido nos últimos meses. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O gráfico etário do avanço da Covid-19 no estado tem preocupado as autoridades sanitárias. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Tecnologia da Informação da UFRN, César Costa, aparecendo aqui já, participando com a gente. Professor, obrigado, viu, pela disponibilidade em participar com a gente aqui do Notícias da Manhã. Como é que se deu esse estudo, como os dados foram analisados? Explica para a gente esse processo. Bom dia. Bom dia, Narson. Obrigado pelo convite. Dentro da universidade, a gente estava um pouco preocupado, né, com esse aumento de casos. Até vários professores acabaram positivando nos exames de Covid. E, por outro lado, a gente reparou que na parte hospitalar, apesar de a gente sempre acompanhar os dados, que havia um aumento nas hospitalizações, ainda não estava da forma como aconteceu no começo do ano, quer dizer, em junho. Então, a gente resolveu olhar com um pouquinho mais de detalhes. E a gente tem a felicidade de, pelo menos aqui no estado, a gente tem bastante dados disponíveis de maneira pública, disponibilizados pela Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde. E a gente colocou os alunos para trabalhar e colocou eles para processar esses dados e tentar entender o que está acontecendo. É verdade. E o que é que esses dados aí refletem em meio à sociedade? Então, o que a gente estava... Uma das teorias nossas, e algo que aconteceu em vários lugares no mundo, é que houve um aumento dos casos, mas que isso, num primeiro momento, não se refletia em hospitalizações. E em vários desses lugares, o pessoal descobriu que o que estava acontecendo é que o pessoal mais jovem, que estava se infectando, e essa doença tem uma característica que pessoas mais velhas têm uma probabilidade de desenvolver a forma mais grave da doença de uma probabilidade bem mais alta. E o que acontece é que quando muitas pessoas mais jovens estão se infectando, não muitas delas vão realmente parar no hospital e isso não vira notícia, né? Então, o que a gente resolveu olhar foi, primeiro, está crescendo a epidemia, então a gente acompanhou os números de casos confirmados e a gente percebeu que realmente a gente está num momento de crescimento e a gente percebeu isso já no começo de dezembro, no fim de novembro, já havia alguns indicativos. Já houve até mesmo um pequeno aumento no percentual de ocupação dos hospitais. A gente subiu de 40% a 60%, mais ou menos, a ocupação dos leitos na região metropolitana de Natal. E a gente... Mas o que será que está acontecendo? E o que a gente avaliou foi exatamente a idade média das pessoas que estão recebendo teste positivo. E a gente percebeu que houve uma diminuição em comparação ao início da pandemia de 4 anos na idade média das pessoas que estão sendo infectadas. Então, isso significa que tem mais gente infectada que é mais jovem. Então, provavelmente, devido às aberturas de trabalho, são pessoas... Quando eu falo mais jovem, eu falo também abaixo de 50 anos. São pessoas que estão trabalhando, estão saindo para desenvolver suas atividades. E também mais jovens que estão indo em balada e coisas assim, né? Então, mas a nossa preocupação é que isso não se reflete em hospitalização, então as pessoas só percebem a gravidade da epidemia quando efetivamente sai notícia de que o hospital está cheio, o hospital está lotado, mas quando isso acontece é que as transmissões já aconteceram há um tempo atrás, né? Então, o que a gente busca alertar é exatamente que neste momento há muita gente infectada, mas que a percepção dessa gravidade ela não é tão alta pelo fato de que essas pessoas não estão sendo hospitalizadas. Exatamente. Esse estudo ele foi feito em qual período, né? Em qual período? Foi recentemente agora ou foi divulgado agora apenas? A gente montou um time a gente tem um time de análise dos dados da epidemia na universidade, com professores de vários departamentos. A gente conseguiu até mesmo financiamento externo, a gente tem financiamento do governo da Escócia para realizar alguma dessas análises e apoio técnico deles. E a gente vem acompanhando. Então, essa análise em específico a gente terminou nesse fim de semana. Então, assim, esses gráficos eles refletem dados
foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde no fim de semana, então são dados bastante recentes. Mas assim, essa percepção nossa de aumento da epidemia, ela já leva pelo menos um mês. E também esse padrão de pessoas mais jovens também já se reflete, na verdade se reflete já há uns 2, 3 meses, que as pessoas mais jovens são aquelas que estão sendo mais infectadas. Tá certo, professor César, eu quero agradecer aqui pela participação, agradecer também, né, pelas informações, ter detalhado nessa oportunidade aqui no Notícias da Manhã esse estudo, tá bom? Obrigado e um ótimo dia, tá certo? Pronto, muito obrigado, Enes. Bom dia para você. Valeu, bom dia, obrigado. Olha, a